Bom dia, galera. A gente vai dar prosseguimento a mais uma aula do Adobe Music, usando o exemplo que eu já tinha mostrado em sala de aula. Para você que chegou aqui no meu canal de bisbilhoteiro, achou pela internet ou foi indicado por um amigo, bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos William, sou professor na Embi Morumbi e eu estou montando essas aulas para a galera que está fazendo aula comigo de design na web. Se você chegou agora e quiser acompanhar as aulinhas, fica à vontade, é só clicar lá no primeiro vídeo que já está disponível para você aprender um pouquinho das ferramentas básicas, e aqui a gente vai avançar um pouquinho mais com novas ferramentas. Beleza? Bom, eu estou usando aqui o exemplo da Havaianas, que a gente vai montar um modelo parecido com esse aqui, que é, eu tenho a construção do site numa página única extensa. Então eu estou usando dois recursos aqui. Quais são? Montar o menu sem a existência de novas páginas, e eles vão apontar para uma opção que a gente usa muito na composição de website, que é o uso da âncora. Então eu consigo apontar para cá e ele rola a página automaticamente. Joinha? Bom, eu estou usando ela como exemplo. Os arquivos estão disponíveis na sala de aula, mas eu posso disponibilizar aqui no meu canal para que você possa repetir essa aula ou fazer ela comigo aqui, acompanhando passo a passo. E primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma página nova. Então aqui no menu File, New Site, ou no menu Arquivo, Novo Site, ele vai abrir as configurações para mim. Eu estou criando uma página com 960 pixels, estou criando uma página com 3 colunas apenas, para a gente poder se orientar com relação à largura da página, tá? Ela inicialmente está com 500 pixels, mas aí eu vou mostrar lá, na hora que eu estiver criando a página inteira, como eu posso aumentar o tamanho da página de forma a flexibilizar o meu trabalho. As margens eu estou zerando só para não atrapalhar. O conteúdo ele pode ser centralizado ou alinhado à esquerda. Por que eu estou usando centralizado? À medida que eu posso redimensionar o tamanho da página, o tamanho da tela no browser, o conteúdo ele vai ficar sempre centralizado no centro dessa janela. Se eu deixar ele alinhado à esquerda, ele sempre vai ficar à esquerda, então pode ser que desconfigure um pouco o tamanho. Outras coisas que eu já tinha mostrado, a resolução é standard, não estou usando tela retina, e aqui a linguagem, no caso não é a linguagem do software, mas apenas do dicionário português brasileiro, para a gente poder construir o nosso site, ok? Clicando em OK, ele vai criar um site novo. Então a primeira coisa que a gente vai construir é a parte de menu e a parte de rodapé, que vão ficar na página mestra. Elas vão ser exibidas na única página que a gente vai criar posteriormente, que é a página de conteúdo. Joia? Bom, seguindo o modelo que eu tinha montado lá, eu tinha feito da seguinte forma: eu criei uma barra, duas barras coloridas aqui, extrapolando o tamanho da telinha, só para poder ocupar espaço bacana aqui. E aí eu coloquei, se eu não me engano, um na cor azul, tá? E se eu quiser duplicar essa barra, é só apertar a tecla Alt, igual lá no Illustrator, clicar nela e arrastar, ele tem uma barra duplicada. Para alterar a cor aqui no preenchimento, fio, eu vou escolher a cor verde, ok? Muito bem, estão vendo que o verde está em cima do azul. Eu queria que o verde ficasse embaixo do azul. Na aba de camadas, que aqui está em inglês, o meu está em inglês, eu vou abrir as camadas e eu posso trocar a posição das duas, tá? Estão vendo que os dois têm o mesmo nome. Se eu quiser alterar o nome, é só clicar duas vezes aqui dentro e chamar de retângulo azul. E o de cima, retângulo verde. Professor, como é que você sabe quem é verde e azul? Quem está na frente e quem está atrás? Simples. Toda vez que eu estiver na aba de layers, o objeto mais alto ele está na frente. O objeto mais baixo na lista ele está atrás. Então se eu quiser inverter a posição dos dois, é só clicar sobre ele, segurar o botão no mouse e arrastar para baixo. Essa linha que aparece na telinha indica que ele movimentou de lugar, ok? Eu quero criar um efeito diferente aqui, que é simples, tá? Eu tenho algumas opções dentro do próprio Adobe Music para eu criar efeitos. Então colocar uma sombra aqui, eu quero colocar uma sombra do azul no verde. Aqui em cima tem um botãozinho, um menuzinho chamado Efeitos, Effects. Eu clicando nele, tenho 3 efeitos apenas. Tem a sombra, volume e glow, que é esfumaçar.
tá? Então eu vou aplicar a sombra. Clico em Shadow, ele já aplicou a sombra lá, eu posso alterar a opacidade, pode colocar menos opacidade ou mais opacidade para ficar rígido. Eu vou colocar um valor mediano de 72%, tá ok já. Já apliquei a sombrinha, ó, ficou bonitinho, não tem dor de cabeça, sem nada. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou criar uma barra aqui embaixo, que ela vai ser o nosso rodapé. Para quê? Para que eu possa colocar conteúdo ali dentro. E um dos conteúdos que eu vou colocar ali dentro é o botão para eu voltar para o topo da página, ok? Beleza. Já construí os dois elementos, eu coloquei uma cor um pouco mais clara, brincando até com as cores das sandálias, que você tem uma variedade de cores, então eu estou criando uma estrutura que se assemelha a essa diversidade de cores que o produto oferece, tá? Aqui em cima eu vou colocar uma imagem que já tenho pronta, então para importar a imagem, File, Place, ou em português inserir, eu tenho essa imagem aqui, que eu já tinha trabalhado ela, o logo, que eu estou usando ela como logo, e vou colocar aqui em cima. Opa, deu uma bagunçada aqui. Aqui, beleza. Coloquei ela aqui com o espaço que eu quero, brincando um pouquinho com as sandálias, tá? Aqui alinhado, tá bonitinho, ó, presinho. Se eu quiser aumentar o espaço do cabeçalho, eu posso aumentar para que tudo que tiver dentro do cabeçalho fique fixo lá no alto, ok? Beleza? Muito bem. Estão vendo que eu tenho 3 elementos aqui, ó, tá? Tem os retângulos, tem a sandália, eu vou colocar os menus. Muito bem. Uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte, esses elementos, para ele poder ficar sempre visível na tela, eu tenho que fixá-los. Então eu vou selecionar os 3 aqui. Cliquei, segurei, arrastei, selecionei os 3 elementos, aparece essa opção aqui. O que ela faz? Ela fixa esses objetos no topo da tela. E a mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo, fixar os objetos na parte inferior da tela. Tá? Então eu vou fixar aqui, ó, no centro ou no canto superior esquerdo. Cliquei lá, pronto, agora já estão fixados. Se eu quiser agrupar para que nada saia do lugar, Ctrl G. Mas professor, você esqueceu de colocar o menu, cara. Como é que eu vou navegar na página? Eu lembro que eu falei no começo da aula que eu vou ter uma única página, mas eu vou ter 4 opções para navegação, tá? Na aba de criação de menus, no Widget Library, eu tenho a opção de criar aqui menus. Aqui estão, menus. Eu vou criar um menu horizontal. Ele mostra um preview do que vai ser o meu menu. Eu vou arrastar ele aqui para dentro e vocês vão perceber que ele vai criar um único menu, certo? Então, para eu fazer a alteração dele, para eu poder colocar mais botões aqui na opção, eu tenho, toda vez que eu criei esse menu, aparece esse ícone. Então eu tenho as opções de alteração desse menu. Entre outras características, ele vai ser horizontal, se vai ser vertical e tal. Isso como é que eu posso acrescentar? Ele está automatizado, então à medida que eu vou criando páginas, ele vai criando os menus automaticamente. No caso, eu só tenho uma única página, mas eu quero colocar 4 botões. Então como é que eu tenho que fazer isso? Na opção Menu Type, eu tenho a opção Manual. Escolho a opção Manual. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso, além de mudar o tamanho dele, eu posso criar os novos botões para poder colocar nesse menu, ok? Então vocês vão perceber que quando ele está selecionado aqui, ele tem a opção de mais, menos ou mais em todos os lados do menu. Então eu vou criar mais 2 aqui. Ele criou um botão a mais, olha lá. Eu posso alterar o nome e o tamanho dele automaticamente. Eu vou criar os 4, ok? E vou deixar no tamanho já que eu preciso, beleza? Aqui. Deixa aqui alinhado à esquerda. Ocupando espaço aqui. Joia? Todos eles estão com a opção Name habilitada. Então eu não dei nome nenhum ainda. Vou escolher aqui a ferramenta de texto. Vou chamar de História. Vou chamar de Produtos. Vou chamar de Ensaio. E o último vou chamar de Contato. Ok? Até, inclusive, eu posso selecionar o texto e alterar o tipo de fonte. Vamos trabalhar com uma fonte padrão? Arial.
Tá dando uma travadinha aqui. Ah, pronto, foi. Arial, tá? Eu vou colocar o texto em preto para dar um pouco mais de destaque. Perceba o seguinte, eu tenho lá, eu mudei de um, ele mudou de todo mundo, tá? Quando aparecer esta imagenzinha aqui, toda vez que você altera a fonte, ele não tem a fonte no computador, ele aparece uma imagem. Então, como eu coloquei a bold, vamos voltar para uma fonte que ele encontre no computador para não haver distorção. Então, eu vou colocar aqui Arial. Pronto, agora é uma fonte válida. Isso significa que a fonte está instalada no computador. Ele não substitui por uma pequena imagem. Ok? Vou colocar bold aqui, manualmente, já está bonitinho. Eu queria trocar esse fundo, tá? Eu não queria que ficasse com esse fundo cinza. Então aqui na opção normal, eu tenho os vários estados do botão. A única opção que eu quero que fique ativa é a rollover. Então no normal eu vou tirei cor. Na opção rollover, eu quero que seja uma cor que tenha a ver com o site da Havaianas. Eu vou escolher aqui uma corzinha laranja, ou laranja mais clarinho. Pronto, quando eu passar o rollover, ele vai ficar lá. Mouse down eu vou tirar, não tem necessidade. E o mouse ativo eu também vou tirar. Tirei a cor, beleza? Então vai ficar apenas o texto aqui em cima, ó. Tá? Vou alinhar aqui o botãozinho para ficar bonitinho, beleza? Bom, a parte superior está pronta, agora vamos criar aqui a parte do rodapé. Eu vou importar o logo que já está pronto. Tem aqui, Havaianas logo, agora só não me recordo, PNG, JPEG, PNG. Havaianas logo, vou posicioná-la aqui, eu vou aumentar aqui a página porque eu tenho mais informação a ser colocada, vocês já vão entender. Um pouquinho maior. Lembrando que a gente está trabalhando ainda na master, tá? Não estamos trabalhando em outra página, estamos ainda na master. Vamos construir primeiro a master para depois passar para a página de conteúdo. Joia. Eu vou aumentar de novo o retângulo porque eu tenho mais informação para ser colocada aqui. Vocês já vão entender rapidinho. Muito bem. Havaianas logo aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou colocar um texto que é o endereço da loja, tá? O endereço da companhia. Eu já tenho esse texto pronto, tá aqui, ó. Avenida Doutor Cardoso de Melo, bababá. Copiei, venho para cá, vou abrir uma caixa de texto e vou colar. Aí, colou. Vou diminuir o tamanho do texto para uma letra bem pequenininha, tamanho 8, e vou posicioná-lo aqui embaixo. Prontinho. Aqui embaixo. Aqui nesse canto, eu vou construir tudo agora para ficar mais rápido. Aqui nesse canto eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um botãozinho com as bordinhas, com os cantos arredondados, ok? E já vou entender. Eu vou usar a cor laranja para ficar um pouco mais chamativa. Tá? Esse botãozinho ele vai ter a função do que? Quando eu chegar no final do conteúdo, eu posso clicar nele e ele volta até o topo da página. Eu vou colocar o texto aqui também. Título óbvio. Escolha a cor branca. Perdão. Negrito. Vou colocar aqui em cima. Para poder trabalhar melhor. Meu mouse não está cooperando. Muito bem. Pode ser até menor o botãozinho, né? Vou ficar uma coisa muito gritante. Muito bem, os dois estão alinhados. Eu vou selecionar os dois e vou agrupá-los. Tá? Ctrl G ele agrupa. Beleza. Vou colocar aqui no canto. Vai ficar um pouco escondido aqui. Aqui no centro, eu vou usar uma ferramenta que já é disponível do próprio Adobe Music, que também trabalha com as redes sociais. Então, como é que ele funciona? Eu posso inserir o endereço da página e ele aparecer no rodapé quantos likes tem. Então, ele tem uma integração com as redes sociais já automática. Tá? Como é que funciona? Aqui no Widgets Library, né? Nas ferramentas de biblioteca, eu tenho aqui Social. No Social eu tenho
3 ferramentas apenas. Lembrando que, 3 não, perdão, tem mais ferramentas aqui. Então eu posso colocar todas as redes sociais que eu tinha feito anteriormente manualmente. Então, por exemplo, vou colocar só o Facebook Like. Quantos likes ele tem na página no momento. É só clicar, arrastar aqui para dentro. E aqui eu tenho as configurações. O que ele vai mostrar? Os likes, o layout é standard, é normal, e o current page. Para eu poder colocar o endereço da Havaianas, então eu desabilito esse current page e aqui altero o endereço. Eu vou colocar Havaianas. Ele vai criar essa janelinha com o número de pessoas cadastradas no site da Havaianas, já automático. Ok? Olha que bacaninha. Eu já tenho o nosso rodapé pronto. Ó. Beleza? Fácil, né? Muito fácil. Porque a gente está criando todo o layout aqui e ele vai apresentar na página quando a gente criar a página efetivamente. Depois eu vou voltar para cá para poder fazer os links com o endereço, com o posicionamento de cada um dos tópicos que a gente criou. História, produtos, ensaio e contato. Beleza? Bom, a gente volta aqui para o plano, né? O plano de planejamento. Pode ver que ele já aplicou o layout que nós definimos aqui para a nossa página. Olha lá, página de conteúdo agora. Tá? Tá tudo prontinho aqui, eu não consigo alterar mais nada, mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Aqui no canto inferior eu posso aumentar o tamanho da página, como eu havia falado anteriormente, ó lá. Eu já tenho aqui, ó, espaço para poder começar a trabalhar com os meus conteúdos. Beleza? Vamos começar a trabalhar com os conteúdos? Muito bem. Lá no conteúdo da história, eu vou colar aqui, eu vou copiar daqui, só o layout. Então eu tenho aqui, ó, que características? O logo, o texto e uma Havaiana no fundo. Então, aqui na nossa home que a gente está construindo, eu vou importar esses objetos. Primeiro, o logo. Só lembrando que quando a gente vai criar, você importa, ele já vem na posição correta, vem aumentando na escala, tá? Havaianas. Eu posso dizer para ele, quando esse logo está selecionado, qualquer objeto está selecionado, eu posso dizer se ele vai ser resize. What the fuck the hell, como eu gosto de dizer. Se à medida que aumenta o tamanho da página, esse elemento aumenta ou diminui, tá? Ele vem por definição responsivo, então ele sempre vai aumentar na largura e na altura. Eu posso dizer para ele, se não quiser que ele aumente, eu posso bloquear e ele não aumenta conforme aumenta o tamanho da janela. No nosso caso eu vou deixar responsivo, tudo bem? O outro elemento que eu tinha é uma imagem da sandália no fundo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Esse é um dos produtos da Havaiana. Então eu posso colocar aqui no fundo só para ilustrar. Opa, ficou na frente, professor. Como é que eu faço agora? Lembrando que eu posso mudar os elementos aqui usando a camada de layers. Para cada página criada existe uma camada de layers que você pode alterar. Então ela está na frente, clico nela, arrasto ela para trás, pronto, já ficou por baixo. Entre outras coisas, ele vai ficar muito chamativo, então eu quero diminuir um pouco a opacidade. Aqui na aba de opacidade eu posso diminuir para ele ficar um pouco mais transparente e não chamar tanta atenção. Certo? Vou deixar aqui com 40%. Posso digitar o valor também, 40%. E a última coisa que eu vou colocar aqui é o texto. Tá? Eu vou abrir uma caixa de texto aqui. Beleza? Aqui tá, caixinha de texto. Vou copiar o texto que já estava no Word, que eu vou disponibilizar para vocês também. Ctrl-C, Ctrl-V. Igual trabalhador da faculdade. O cara vai lá, copia tudo, acha que é malandro. Muito bem, vou aumentar um pouquinho mais o texto aqui. Para ficar mais bacana. Eu tenho os alinhamentos de texto, ó. Tá? Beleza. Lembrando que tem algumas fontes que a fonte que tiver, que é padrão, tipo fonte que é instalada no computador, ele não tem alteração de tamanho, então ele mantém o tamanho da fonte original. Se ele não tem a fonte instalada, ele troca por um JPEG. E isso faz com que a fonte cresça ou diminua, conforme o tamanho da janela. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso para que você não tenha, ele desmonte o seu trabalho e fique uma coisa feia. Muito bem. Eu tinha criado o meu site com mais ou menos 500 pixels de altura, então o nosso limite é aqui, ó, 500 pixels. Por segurança, eu vou puxar uma linha guia em 550 pixels, que a partir daqui eu vou colocar o conteúdo do próximo tópico. Eu já trabalhei com história, então tá aqui a história. Eu vou trabalhar com produtos, ok? Para isso, eu vou criar uma linha divisória.
como é que funciona? Eu vou criar um retângulo, tá? Esse retângulo ele tem que ter mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos 200 pixels. Eu estou dividindo eles por cor. O primeiro vai ser azul, ok? Beleza? Aqui. Eu tenho mais ou menos 200 pixels de altura. Deixa eu ver se tem aqui a opção de transforme. Então eu posso digitar o valor aqui para mim de altura de 200. Vou colocar 220 pixels para não ter dor de cabeça. 220 pixels. E aqui eu vou chamar ele de produtos. Vamos trabalhar de novo com Arial. Vamos aumentar ele aqui. Beleza. Já coloco o texto aqui embaixo, ó. Tá? Já temos uma divisão bonitinha. Opa, não demais. Ctrl 0, ele volta o tamanho. Vou até descer um pouquinho mais porque está aparecendo um restinho da sandália na imagem de cima. Certo? Vou até recortar aqui. Vou diminuir para não ficar aparecendo demais ali embaixo. Então o conteúdo está sobrando, beleza? Muito bem. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir agora os produtos. Então eu vou importar algumas sandálias para a gente poder construir a variedade de produtos que ela oferece. Tá? Eu vou importar sempre as PNG, porque eles têm um fundo transparente. E isso vai garantir que a gente tenha uma qualidade um pouquinho melhor no resultado da criação. Joinha, opa, aqui mais uma. Acho que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8. Beleza? À medida que eu importo as imagens PNG ou JPEG, ele vai carregar aqui. Eu estou fazendo isso manualmente. Eu tenho uma outra aula que eu vou mostrar um outro processo para você montar uma galeria, que é mais simples. Mas é legal a gente aprender dos dois jeitos, tá? Então, montei o primeiro aqui. Vamos usar ele como base. Opa, alguma coisa errada deu aqui. Meu computador está um pouquinho lento, então ele está demorando. Estava substituindo a imagem de cima. Vou colocar embaixo. Está substituindo a imagem de cima. Perdão, vamos lá. Vamos tirar essa. Não vai só me atrapalhar. Vou ter o Ctrl aqui para poder cortar. Vamos cortar de novo? Esse. Aqui. Mais duas sandálias. Essa aqui. Acho que essa aqui. Vamos abrir. Ele vai carregar. Tá lentinho, ó lá, tá carregando. Beleza, ó. Agora é só aplicar, repetir um pouquinho de imagem. Tá? Ficou pequenininha. Acho que eu não dei espaço suficiente para colocar aí, ó. Caramba, muito grande. Aqui, eu vou colocar fora. Depois eu posso dar um resize e aí montar o layout definitivo, tá? Só para a gente poder ganhar espaço, não perder a importação das imagens. Aqui e a última aqui, tá? Opa, tem mais um. Beleza. Eu vou dar um resize aqui na página, aumentando o espaço do bottom, rodapé. Para quem está compreendendo aqui, ó, eu estou pegando o espaço do rodapé, ele aumenta o espaço da página, tá? Beleza? Muito bem, vamos voltar para cá e vamos terminar de montar isso aqui. Coloquei aqui, vou colocar mais ou menos todas da mesma altura. Montar mais ou menos uma galeria. Aqui. Vou meter fora
só posicionar, eu vou dar um resize. Aqui, beleza. Alinhei. Para quem está achando estranha essa janela grande, se eu quiser diminuir o tamanho da janela, aperto o Ctrl. Tá? Ele vai diminuir somente o tamanho da janela, ó lá, ó. O tamanho da janela. A gente chama de frame ou moldura. Mais fácil de compreender, tá? Consigo. Aqui eu vou ter que mudar o tamanho e o tamanho do frame. Aí, pronto, ok. Todas ok. Agora eu vou dar um tapinha nelas, que é selecionar todas. Tá? Vou aumentar o tamanho dessa aqui. Deixa eu até fazer isso aqui agora. Agora não vai dar conta. Beleza, coloquei aqui na posição. Aumentei o tamanho para ficar um tamanho padrão. Olha lá. Tá tudo no olhômetro, mas como eu falei, tem uma ferramenta específica para poder criar galeria de imagens, já só importando as imagens, mas eu não vou mostrar agora. A gente está numa evolução de aprendizado, uma coisa de cada vez. Mostrar tudo de uma vez só vai confundi-los. Vou alterar o cantinho de cada frame, ó, tá? Vai ficar uma coisa mais simpática, tá? Brincando com o formato das havaianas, arredondando os cantos, só para ficar uma coisa mais simpática. Tá vendo que arredondou lá? Eu posso agora fazer o seguinte, ó, preencher o fundo da imagem com a cor branca. Ah, mas por que você importou já JPEG? Eu prefiro fazer dessa forma, que a gente pode aprender uma ferramenta nova. Vou pintar as imagens na cor branca, portanto, selecionar uma por uma. Vou colocar a borda em preto da imagem. Olha lá. Beleza? Vamos selecionar todas. Bordinha em preto. Pronto, já aplicou. Aqui está praticamente pronto. Só dar um posicionar aqui. Essa aqui também tem que posicionar. Beleza. Prontinho. Uma galeria pequenininha. Sobrou uma imagem aqui que eu deleto. Agora vamos para o próximo passo. Ó. Beleza? Eu tinha feito lá em 500 pixels. Eu vou colocar aqui em 1500. Depois, isso também a gente pode alterar, tá? Porque muitas vezes a gente faz a criação, quando ele rola a página, ele desconfigura um pouquinho. 1500. A partir de agora eu vou fazer um novo retângulo. Lembrando que ele tem 220 de altura. Posso escolher outra cor agora para fazer uma separação. Eu tinha trabalhado com azul, vou trabalhar com verde. Ok? O texto ali em cima está pronto. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou ganhar tempo, clico nele, aperto o tecla Alt, arrasto para baixo, tá? Ele está escondido aqui atrás, eu só vou mudar de posição. Nada, produtos, acho que é isso aqui. Mudo de posição, coloco ele para cima, vou lá e vou mudar o nome dele. Ele vai se chamar Sai. Vou descer um pouquinho mais para ele ficar visível quando carregar. Joia? Aqui entra uma nova ferramenta, gente. Vou até aumentar o tamanho da página de novo, para a gente poder ganhar espaço e não dar erro na hora de colocar o material aqui. Ok? Aumentei o espaço aqui. Voltei para cá. Muito bem, vou dar um zoom aqui. Aqui eu vou inserir uma nova ferramenta para vocês poderem trabalhar, que vocês podem usar também para galeria de imagens, tá? Muito bem, como é que funciona? Aqui no Widgets Library, biblioteca de widgets, eu tenho aqui, ó, slideshow, tá? Eu tenho o básico, eu tenho em branco, eu tenho full screen, eu tenho lightbox, eu tenho thumbnails, que vai mostrar as imagens pequenininhas. Eu vou usar o branco porque a gente vai importar as imagens, beleza? Arrasta aqui para dentro, tá? E aqui eu tenho uma série de opções que eu posso alterar. Ele sempre vai criar esse box de imagem no tamanho padrão, mas eu posso mudar em função da minha necessidade, ok? Muito bem, como é que funciona? Clico aqui fora para sumir o painelzinho. Se eu clicar nele aqui, eu posso arrastar, mas eu não consigo mudar o tamanho. Essa galera tá mandando coisa, hein?
eu posso mudar o tamanho. Então, se eu clicar 2 vezes dentro dele, eu consigo alterar o tamanho do box da imagem. Olha aqui, ó. Já alterei. Pode ver que o restante do material, hoje tá difícil, hein? Não quero comprar nada. O restante do material, ele fica no lugar fora da posição, mas eu posso também, ó, selecionar cada um deles, aperto o Shift, vou selecionar os objetos e aí arrasto para a posição que eu quero, que é o menuzinho para eu poder navegar entre as imagens, ok? Beleza? Daqui eu consigo importar. Muito bem. Selecionei ele de novo, ó, clico fora, clico nele de novo, aparece aquela setinha azul aqui no canto, que é o painel de configurações. Nele eu posso mudar uma série de opções. Uma delas eu vou mudar aqui, estou vendo que aparece aqui lore Y, é um texto padrão. Eu vou desabilitar esse lore Y, eu só quero as imagens, tá? Ele vai sumir essa caixa de texto, não tem mais, só vai ficar a navegação para eu poder trabalhar, beleza? Se eu quiser importar as imagens, como é que eu faço? Aqui em cima tem uma opção chamada Add Images, tá? Aplicar imagens, deve ser em português, adicionar imagens. Então eu tenho a pastinha, se eu clicar na pastinha, ele vai para a pasta onde estão as minhas imagens. Então eu vou selecionar uma de cada vez agora, pode selecionar tudo. Apertei a primeira, cliquei em Ctrl, 4, 5. Cliquei em abrir e ele vai aplicar as imagens aqui dentro. Olha lá, já aplicou a imagem no que eu precisava. Ok? Ó, ficou bonitinho. Ó. E tem a opção de eu navegar entre as imagens aqui. Se eu der um preview agora, eu vou ter um preview da página no próprio programa. Lembrando que ele não vai exibir tal qual é o browser nesse preview. Tá até desmontado aqui, ele desmontou muita coisa, saiu tudo do lugar. Eu fixei o negócio aqui no lugar errado. Vou consertar lá, olha lá. Tá montando tudo aqui, ó. Joia? Beleza, galera? Olha, muito bem. Vou voltar para o design, que tem coisa que está fora do lugar. Vou até consertar isso aqui agora. A master ele está posicionado aqui, mas eu preciso que ele fique fixo no centro. Senão ele vai sair do lugar na hora que eu dar o browser, né? Vou carregar. Vamos voltar para lá, para home. Beleza? Vamos continuar trabalhando? Vou puxar uma linha guia só para separar aqui 2400 pixels. Vou colocar um novo retângulo, ok? Lembrando que esse retângulo tem 220 pixels de altura. E dessa vez ele vai ser na cor vermelha. Tá? Beleza. Eu vou pegar essa palavra aqui, vou duplicar, só para não ter que reescrever. Joinha. Na aba de layers eu vou trazer ele para frente de novo. Já está aqui selecionado, ó. É o próximo do retângulo vermelho. Tá? Eu vou chamar ele de contato. Olha lá, contato. Joia. Essa última ferramenta aqui é a mais simples de todas. Na biblioteca de widgets, eu tenho aqui embaixo uma opção chamada Forms. Simple Contact. É só clicar e arrastar para cá. Que é o contato simples é o formulário simples de contato. Eu arrasto ele para cá, eu aplico no lugar, eu vou deixar ele funcionando, tá? Na aba de configurações, eu tenho qual o endereço que eu quero que ele vai enviar o contato. Então, por exemplo, havaianas@havaianas.com.br. Pronto, é isso aqui, só. Joia? Tá aí montadinho o nosso site. Como é que eu faço para fazer navegação agora, professor? Eu não tenho ainda a opção de navegação. Então eu preciso dizer para ele onde é que vai parar quando eu clicar em cada um dos botões, tá? Muito bem. Como é que eu vou fazer isso agora? Joia? Estou vendo que aqui na opção de barra de ferramentas tem uma âncora. Essa âncora serve para eu dizer para ele aonde eu vou colocar os objetos quando eu clicar lá, aonde ele vai entrar. Então eu cliquei na âncora e cliquei aqui em cima. Tá? Ele insere um objeto invisível. Então eu vou chamar isso aqui de topo, que quando eu clicar no botão topo ele volta aqui para o alto. Aqui embaixo ele
continua selecionado. Eu vou ter uma âncora que eu vou colocar um pouquinho mais acima aqui, ó. Vou chamar de produtos. Mais abaixo eu vou ter uma outra âncora que a gente vai chamar de ensaio. E por último, mais uma âncora que ele vai chamar de contato. Ok? Pronto. As 5 âncoras já estão selecionadas, certo? E eu preciso dizer agora, quando eu clicar em cada um desses botões, para onde elas vão. Então, para isso, eu volto na página mestra, seleciono lá o botão, double click, tá? Quando eu clico aqui na caixinha dele, ó, double click, seleciono a caixinha, tá difícil hoje, selecionei, ele aparece para mim aqui, hiperlinks, todas aquelas âncoras que eu coloquei lá, que eu inseri, ele aparece aqui para mim, ó, percebe? Ah, faltou uma, né? Faltou história. Então, se eu clicar em história, vai ter que ficar aqui. Eu me equivoquei, então vou ter que voltar lá. Home, faltou uma âncora que eu vou chamar de história. Eu vou colocar sem acento mesmo, só para não correr o risco de dar problema na hora de você puxar o link. Agora eu volto lá para a página que a gente está trabalhando, a master. E aqui eu vou lá, e aparece aqui na lista, ó, história, tá? Seleciono o próximo, aponto para produtos, próximo, se ele perder só dá 2 cliques, o próximo ele vai aparecer, eu vou apontar para ensaio, e o último, contato. Aqui embaixo, não posso esquecer que esse botão, eu também tenho que apontar para topo. Tá? Então ele já fica pré-configurado para eu poder navegar. Vamos ver se ele corrigiu o probleminha que eu tinha feito lá. Eu tinha terminado de fazer, tive que dar um cortezinho, deu um probleminha aqui, eu tive que parar e voltar de onde eu estava. Pessoal, é o seguinte, depois que a gente configurou algumas coisas com relação à montagem, eu montei aqui o layout na página mestra e eu percebi o seguinte, eu dei um preview, ó, deu preview da página mestra, então eu vou colocar aqui história. Ele vai lá para a história. Tá vendo que o conteúdo da página está passando por cima do menu? Muito bem, como é que eu faço para corrigir esse pequeno equívoco aqui? É simples, tá? Vou voltar aqui na página mestra. Eu tenho aqui, ó, se eu abrir a aba de layers, eu tenho tudo num layer só, tá? Ele não consegue compreender quem fica por cima ou por baixo quando eu estiver carregando o browser daquele formato. O que eu preciso fazer? Eu vou criar um novo layer, tá? New Layer 2, tá? Como eu já tinha, eu tinha feito isso aqui, ó. Eu tinha agrupado todos esses objetos, então eu preciso agrupar todos eles, Ctrl G, agrupei. E eu vou pegar esses objetos e colocar no Layer 2, que é esse aqui, ó. Se não me engano é esse grupo aqui, tá? Deixa eu ver, só confirmando. Topo é o de baixo, esse aqui, ó, grupo. Então ele tem lá menu, retângulo azul, retângulo verde e tal. Esse grupo aqui eu vou passar para o outro layer, layer 2, então eu vou ficar separado em 2 layers, o layer de baixo que contém esse bloco de informação e o layer de cima que contém esse bloco de informação. Só desabilitar o olhinho e sumiu lá, se eu desabilitar o olhinho sumiu embaixo, ok? Beleza? Como eu já tinha terminado toda a montagem, então aqui eu já tinha passado todos esses tópicos, o que ficou faltando? Testar o browser no browser de web para ver se está funcionando. Tá? Eu vou fazer um preview aqui dentro para ver se os botões estão funcionando. Ó. História, carregou lá, deu preview, carregou, cliquei em história, veio de história, tá vendo? Ó, agora está passando por baixo do menu, que é o que eu queria. Tá? Produtos, ó, carregou produtos, então um tempinho aqui, ensaio, e aí eu tenho a paginazinha com as fotinhas, ele pode passar automático, eu posso clicar e alterar, ó, funcionando. Tá? E contato, lá embaixo. Posso clicar lá, preencher a mensagem, enviar. Espera-se que ele vá enviar, né, com um e-mail válido para o e-mail da Havaianas. Cuidado aí se não dá problema, mas enfim, testou aqui no preview, ó, tá funcionando. Se eu clicar em topo, ele volta lá para o início da página. Joinha, beleza? Vamos ver como é que funciona no browser. Preview em browser.
carregou, funcionando no browser. Produtos, bonitinho. Ensaio, contato, beleza? Posso rodar com o scroll do mouse também, alterar as imagens. Belezinha? Aí, ficou bacana, né? Legal? Mais uma aulinha para você poder aumentar um pouco mais o seu repertório, né? Para criar um sitezinho um pouco diferenciado, joia? E também aprender novas ferramentas dentro do Adobe Music, ok? Voltamos aqui para a página mestre ou para a página de home. Olha lá, todo o conteúdo aqui feito, beleza? Na versão de vocês não tem essa opção, na minha versão tem, a não ser que vocês já tenham comprado e baixado. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai expandir os elementos para caber direto no espaço todo do browser. Vou dar um preview de novo, ele vai criar uma versão... o elemento lá embaixo ele aplicou, o de cima do menu não aplicou porque eu tenho que voltar na página mestre e alterar, só que o único problema é que ele desconfigurou boa parte do meu layout, né? Então eu vou deixar do jeito que estava lá para manter o layout restrito, ok? Beleza? Bom, essa ficou mais uma dica da semana de vocês aí, baseado no que eu já mostrei em sala de aula. Estou usando os mesmos conteúdos exatamente para poder reforçar e relembrar aquilo que a gente viu em sala de aula. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, pode mandar um comentário aqui no meu canal. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um unlike também. Compartilhe o canalzinho aí com os amigos, com os colegas, para poder aprender um pouco mais e ampliar o conteúdo de vocês, beleza? Obrigado, galera, até a próxima semana. E lembrando, não faltem a aula só porque tem um vídeo. Grande abraço para vocês. Tchau.